A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui no seu programa Jesus Fonte de Vida e nessa manhã com o quadro Jesus Luz para as Nações, onde a gente fala sobre temas ligados ao Evangelho, à mensagem de Cristo. E nessa manhã nós estamos com o diácono Fernando Filho, ele que é diácono da igreja e também coopera com o nosso pastor ali em Santa Cruz, na congregação. Paz do Senhor, diácono Fernando Filho. A paz do Senhor, presbítero Márcio, para mim é uma honra estar participando nesse momento, desse quadro com o Senhor. Muito bem. Hoje, irmãos, a temática vai ser sobre o cristão e a salvação. Hoje o tema nós vamos abordar com o nosso diácono Fernando Filho sobre salvação. Mas antes, nós queremos falar com o nosso diácono Fernando Filho. Ele vai deixar um texto da Palavra de Deus para nós nessa manhã, para começarmos esse momento, essa temática. Pois bem, nós pensando nessa temática, presbítero Márcio, um versículo que encaixa bem com a ocasião, está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12, que diz assim: e em nenhum há outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Muito bem. Mas, irmão Fernando Filho, salvos, o que é salvação? Sendo bem objetivo, presbítero Márcio, a palavra salvação, ela significa ato ou efeito de se salvar. Também podemos dizer que salvação implica-se a livramento, pessoa que sai de uma situação ao qual a sua vida estava correndo risco iminente de morte. Então, quando a pessoa sai dessa situação, podemos dizer que aquela pessoa foi salva. Então, salvação, podemos dizer que significa, assim, livramento, ato ou efeito de salvar-se. Muito bem. Mas, assim, no âmbito espiritual, uma pessoa que tem a salvação, ela foi salva de quê ou de quem? Baseado na Bíblia Sagrada, vamos entender de que o homem distante de Deus, ele está morto, ele está caminhando, também podemos dizer, a passos largos para a perdição. O homem vitimado pelo pecado, ele passa a ser escravo do diabo, o qual tem como objetivo acabar com sua vida de uma vez por completa, levando ele a distanciar-se de Deus. Então, quando paramos para meditar no âmbito espiritual, o que é salvação, livres de quê, podemos dizer que a salvação, ela tem como objetivo principal nos livrar da morte eterna. O homem no pecado está destinado à morte eterna. E quando alcançado por Deus, ele passa a ser um homem livre da morte eterna. Muito bem. Diácono Fernando Filho, nós temos um público variado, muitos irmãos, pessoas não evangélicas, que podem estar perguntando, morte eterna, diabo, como é que isso começou para a gente ter salvação? Como é que isso tudo começou? É importante olharmos para o livro de Gênesis, o livro do Gênesis, o livro da criação, do princípio, onde mostra o homem em paz com Deus, um homem tendo um relacionamento perfeito com Deus. E Deus deu ao homem a possibilidade de escolhas ao casal, quando ele disse que podia se alimentar de todas as árvores que havia no jardim, dos frutos, exceto a que estava plantada no meio do jardim, que o Senhor havia proibido. E quando o homem, enganado pela serpente, passa a provar daquele fruto, ele automaticamente abraçou o pecado e distanciou-se de Deus. Então, o homem passa
a se tornar pecador, a se tornar perdido, destinado à morte a partir do momento que ele peca. Então o pecado foi um cheque que o homem assinou na sua própria sentença espiritual. E o que é pecar? Pecar é errar o alvo. Pecar é errar a direção. Quando Deus disse, não comerás, e o homem comeu, ele errou. Então, o pecado, eu sempre gosto de frisar, presbítero Márcio, que o pecado, ele sempre vai estar por detrás do não de Deus. Eu sempre gosto de frisar que o pecado, ele sempre vai estar depois do limite que Deus estabeleceu. Quando o homem passa os limites estabelecidos por Deus, ele passa a adentrar a área do pecado. Então, quando o homem peca, ele erra o alvo, agora ele passa a sofrer sanções divinas, não é isso? Isso. E daí em diante ele começa agora a ter que ser resgatado. E como teria que ser? Porque o homem ele era perfeito, né, na sua origem, e também ele não foi nascido para viver esse período que nós estamos vivendo, de 100 anos e morrer. O homem foi feito para viver. Então, como é que nós poderíamos estabelecer para quem está nos assistindo? É importante essa sua fala, destacarmos nela de que o pecado ele veio trazendo lesões terríveis para a vida do homem. E não somente no âmbito espiritual. O pecado ele lesionou o homem em várias áreas da sua vida. Por exemplo, na área familiar, o pecado ele trouxe lesões. O pecado ele trouxe lesões no caráter moral do homem. Vivemos em uma sociedade onde os homens têm o seu caráter pervertido. O homem ele passa a se comportar de forma quase que desumana. E tudo isso por conta do pecado. Então, o pecado ele é o fator principal que deforma o homem, que destinhora o homem, que tira a identidade do homem, o pecado. O pecado ele traz essas sérias consequências. E na sua fala, alguém tinha que remir o homem, resgatar o homem. Quando lemos a Bíblia Sagrada, Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, para resgatar o homem, tinha que ser alguém que não conhecesse pecado, que não vivesse no pecado e que fosse superior ao pecado. E quem seria este ser? No caso, Diácono Fernando Filho, não haveria na Terra alguém capaz de, por seus esforços, conseguir chegar a esse nível de perfeição e conseguir resgatar a humanidade. Exatamente, presbítero Márcio. Nenhum homem teria a capacidade de resgatar a raça humana da perdição. Todos que descenderam de Adão não tinham a capacidade, o poder de resgatar o homem do pecado, de dar ao homem uma nova perspectiva de vida, uma visão, porque todos estavam no mesmo nível, todos estavam no mesmo patamar. Então teria que ser alguém superior aos homens. E este ser só poderia ser Jesus Cristo. Claro que há um mistério muito grande que engloba o plano da salvação, como o Deus se transformar homem em Cristo, vir ao mundo, o mistério da encarnação, que é um assunto muito profundo para poder resgatar o homem do seu estado de pecado. Olha, Diácono Fernando Filho, eu considero que a salvação é um dos assuntos muito importantes na igreja e também para a pregação nos domingos, que os pregadores eles deveriam sempre enfocar um pouco mais sobre a cruz, sobre o sacrifício de Cristo. Mas
o homem, se Jesus não vem, qual seria a situação do homem? Se não houvesse a intervenção divina, eu serei sincero, presbítero Márcio, eu não sei nem se eu estaria aqui conversando com o Senhor, não sei se nós teríamos esse momento espiritual, pois se não houvesse uma intervenção divina, talvez nós já estivéssemos mortos ou caminhando para esta morte eterna sem ter ninguém que pudesse intervir. Então, Cristo, ele foi aquele que interviu, aquele que colocou a placa dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse caminho vai lhe levar à morte. Então, siga-me, venham após mim, venham que eu tenho a melhor proposta para a vida de vocês. Então, se não fosse Cristo em nossa vida, se não fosse Cristo na história da humanidade, o inferno estaria recebendo inúmeras pessoas por consequência do pecado e por não ter ninguém para intervir. Muito bem, você está vendo nesse momento uma entrevista com o diácono Fernando Filho, ele que é diácono de nossa igreja, coopera com o nosso pastor ali em Santa Cruz, e a gente está falando um pouquinho sobre salvação, porque muitas pessoas ainda não conhecem essa tão grande salvação. E salvação, nosso pastor Simeras diz que é uma questão de vida ou morte espiritual. Então, nesse momento, diácono Fernando Filho, como se desenvolveu o plano da salvação? O plano da salvação, ele se desenvolveu, presbítero Márcio, através do maior sentimento que alguém pode sentir pelo outro de forma pura e real, que é o amor. O texto áureo da Bíblia Sagrada, alguns até chamam João 13,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse plano ele se iniciou pelo maior sentimento que Deus poderia sentir pelo homem pecador, porque é incrível como este sentimento ele foi gerado, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que ele nos amou sendo nós ainda pecadores, ou seja, desagradando a Deus, fazendo contrário à vontade de Deus, não querendo ouvir, fazendo descaso de Deus. Foi nessa situação que Deus ele amou, se compadeceu do homem. E este amor fez com que Deus enviasse o seu único filho. Porque eu sempre digo, amor ele não se resume em palavras. A maior manifestação do amor é em atitudes. E o nosso Deus, ele não se contentou apenas em dizer que amava o homem, a raça humana distante dele, mas ele provou que amava. E a prova do amor foi além de todos os limites humanos, ao ponto de enviar o seu único filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito bem. E nesse plano divino vem a chegada do Messias, que o Messias viria, ou seja, Jesus Cristo viria a essa terra. E quando ele vem com uma missão, que é de restaurar, vamos dizer assim, a separação do homem com Deus. Porque o homem vivia afastado, não tinha mais contato com Deus. Então agora Jesus vem com essa missão. Mas, diácono Fernando, a missão de Jesus não era só palavras, não era apenas só milagres, né? Mas a missão dele era vir, como Isaías 53 diz, como um homem de quem escondia o rosto e de quem não se aceitava
sofredor, ovelha muda. E essa mensagem de Jesus ainda ecoa e ecoará até o final dos tempos. Então, eu queria que o senhor falasse nesse momento sobre a chegada do Messias, a sua missão e sofrimento. Falar de Jesus aqui na Terra, na execução da sua missão, humanamente olhando, foi muito difícil. Porque se percebermos desde o seu nascimento, que ele já nasceu acompanhado de sofrimento, perseguição, rejeição, incompreensão, surgimentos de adversários, opositores, e como fazer para alguém aceitar a mensagem de uma pessoa que vinha carregada de todos esses olhares de rejeição, de pessoas que não aceitavam, não queriam. Como eu, entre aspas, caí na graça desse povo? Então, vem através do seu comportamento e da mensagem que ele transmitia aos homens. A mensagem que Jesus chegou trazendo para os homens foi uma mensagem que contrariava a mente de todos. Uma mensagem de oportunidades, uma mensagem de aceitação, de agregação, de valores. Mensagem que levava os homens a refletir na importância de uma vida pós a morte. E essa mensagem ela não se resumiu apenas em palavras. Jesus ele provou que a sua mensagem de fato ela era real, verdadeira e autêntica. Como mulheres que viviam à margem da sociedade, desvalorizada, após aderirem à sua mensagem, acreditarem no conteúdo espiritual que a mensagem que Cristo transmitia ao homem era alcançada pelos pecadores, mulheres tinham a sua vida mudada, homens tinham sua vida mudada, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade passaram a ser enxergadas e enxergadas de forma diferente. Então, a mensagem que Cristo trouxe ao homem, além de ser uma mensagem forte, era uma mensagem que o objetivo dele principal era valorização humana. Você é importante, você tem valor, você é coroa da criação de Deus, você faz parte do plano de Cristo. Então, esta mensagem despertou nos homens um sentimento, e a autenticidade dela, pelas pessoas que eram alcançadas, faziam com que muitos entendessem de que, de fato, ele era um homem diferente. Agora, se é uma mensagem tão boa, se traz valores, se traz oportunidades para quem está à margem da sociedade, e por que tanta perseguição, tanta fúria contra Jesus? É importante frisar de que, além da mensagem de Cristo levada aos homens, era uma mensagem de oportunidade, de valores, uma mensagem que dava ao homem a segunda oportunidade, a chance. Passou a ser rejeitada por quê? Porque Jesus vivia em um ambiente cercado de adversários, em um ambiente cercado de opositores, inimigos ferrenhos, pessoas que estavam no seu encalço, com más intenções. E essa mensagem, mesmo sendo uma mensagem boa aos ouvidos dos homens, trouxe resistência a muitos. Por quê, presbítero Márcio? Porque a mensagem de Cristo, além de alcançar o homem, tinha como finalidade mudar o homem. Jesus, ele, nas suas pregações, ele sempre dizia: vinde, venham, mas renuncie, deixe o pecado. A oportunidade é para todos, mas estar do meu lado exige uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. É por isso que vivemos em um contexto onde
Existem pessoas que pregam o evangelho, traz uma mensagem real, mas quando se vai na sua essência, não querem pregar a mudança de vida. Só prega as oportunidades, só prega as chances, mas não pregam as mudanças que o evangelho exige do homem. E as consequências, por essas escolhas, por aceitarem ela. Verdade, presbítero Márcio. Então, nesse momento, nós estamos trazendo algo para todos que estão nos assistindo, que muitas vezes pensam que a mensagem do Evangelho é só uma mensagem, mas é a mensagem que transforma. Todos que ouviram a mensagem de Jesus tinham duas coisas: ou eles rejeitavam, ou eles abraçavam e seguiam a Jesus. Agora, Diácono Fernando, Jesus ele veio em duas essências, divino e humano. Queria que o senhor falasse como é que poderia Jesus ser divino e humano, 100% homem, 100% Deus. Por quê? Porque é uma das poucas oportunidades que temos para falar sobre essa temática para um número maior de pessoas que estão nos assistindo, principalmente nesse momento de pandemia. Falar desta dupla natureza de Jesus, 100% homem, 100% Deus, isso refere-se a um mistério profundo, a um conteúdo muito profundo para o nosso entendimento, porque Paulo, ele escrevendo uma das suas cartas à igreja de Filipos, ele disse que Jesus, sendo Deus, ele, entre nós, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E como servo, ele foi humilde, se humilhou até morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Então, aí já mostra de que Jesus ele era Deus. Jesus ele era Deus. Mas, quando ele veio entre nós, ele veio como homem, mesmo sendo Deus. Para provar aos próprios homens, não era para si. Porque a Bíblia diz que Deus ele é puro, ele é perfeito, ele não peca, não tenta e a ninguém é tentado, nada lhe deixa em uma situação desconfortável, mas ele veio como homem para provar a dor, o sofrimento, o martírio e também para mostrar de que como homem, em Deus, podemos viver no mundo de pecado. Não dizendo que sem pecar, porque o pecado já está na nossa própria natureza, devido à herança adâmica, mas que podemos vencer o pecado em Cristo. Então, o homem, ele pode olhar para Deus através de Cristo Jesus, humanamente falando, e entender que o que Jesus disse é verdade. Se eu venci o mundo, ele estava dizendo o pecado, tudo que poderia me atrapalhar. Se eu venci, vocês em mim também têm condições de vencer. Aproveitando, agora me lembrei da tentação de Jesus. Jesus foi tentado naquela ocasião com o diabo. A pergunta que eu lhe faço é: Jesus poderia ou teria como falhar como homem naquele momento? Ou ele mesmo tendo aquela proposta do diabo, mas ele não poderia falhar de jeito nenhum? Ou ele tinha esse lado humano que poderia levá-lo a falhar? A missão de Cristo aqui na Terra foi desafiadora para ele, pois essa tentação ela poderia, se cedida por Cristo, mudar totalmente os planos de Deus.
desde que ele atentasse e caísse ou cedesse à tentação do diabo. Ele seria tido também como um homem pecador. Mas a sua própria natureza, a missão que ele recebeu de Deus, ele tinha que cumpri-la de forma cabal, real, sem sofrer nenhuma intervenção do mundo espiritual por parte do Império das Trevas. E ele conseguiu, o presbítero Márcio, naquele momento de tentação, quando ele disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Observe de que, se a guerra ela era de caráter espiritual, ele se impôs e disse, não tentes ao Senhor teu Deus. Diácono Fernando, me veio agora na mente que naquele momento ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus, o diabo não questionou. Isso. Reconheceu o senhorio de Cristo. Verdade. O que o presbítero Márcio frisou, meus queridos, é uma pura realidade. Não houve um questionamento. Houve outras tentativas, mas questionamento não houve. Em nenhum momento o adversário ele pôs em dúvida a divindade de Cristo. Ele sabia que ele era Deus. Sua autoridade. E a sua autoridade. Então, mostra de que a natureza divina de Cristo, ela também esteve com ele quando como homem aqui na terra. Muito bem, irmãos. Estão pensando que terminou? Não, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos ao intervalo em nome de Jesus.